2 Timóteo capítulo 4. Eu quero pedir você, tiver alguém ao seu lado sem Bíblia, ofereça-lhe a Bíblia, a sua Bíblia, para ler com a gente aí. 2 Timóteo capítulo 4. Eu quero falar com os irmãos hoje sobre um tema. Repete esse tema comigo aí, viu? A graça de Deus não nos blinda. Você pode repetir enquanto você abre aí, vamos lá? A graça de Deus não nos blinda. Sabia que em São Paulo tem uma empresa lá, tem várias, mas uma empresa que está explorando muito, ganhando muito, com carros blindados de empresários, muitos empresários ricos, grandes homens da música, que têm blindado os seus carros. E eu quero falar com você sobre esse tema. A graça de Deus não nos blinda. Você pode repetir mais uma vez? Então, enquanto você vai ficar comigo aí, eu quero antes dar uma introdução. Esse texto foi escrito pelo apóstolo Paulo ao seu filho na fé Timóteo. E nesse contexto aqui, esse texto, Paulo está preso em Roma, num cubículo, um lugar hermeticamente fechado, frio, em Roma. E segundo a gente estuda, em cima tem um buraco para a entrada de luz. Então ele está preso em Roma, por amor ao Evangelho, por pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, um homem cheio do poder de Deus, presta atenção, irmão, cheio da unção de Deus, um homem que os seus poros exalava a graça de Deus. O apóstolo Paulo que Deus usou para poder curar pessoas, expulsar demônios e até mesmo ressuscitar. Este homem está preso. Crente pode ficar preso, porque a graça de Deus não nos blinda. Olha para você ver aí, o capítulo 4, versículo 8, fica comigo aí. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Continue. E o tempo da minha partida é o quê? Olha para você ver todos juntos, versículo 7, 2 Timóteo 4, 7. Vamos todos juntos? Combati o bom combate, completei a carreira e que mais? Guardei a fé. Todos. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua. Então veja bem, continua com a Bíblia aberta aí. A graça de Deus não blindou Paulo, por ele ser de Jesus, por ele ter sido alcançado pela graça. Ele ficou preso em Roma, e aqui ele está preparando já para a partida. Ele fala: combati o bom combate, que mais? E guardei o quê? Guarda essa palavra aí, guardei o quê, gente? Escute, pode te tirar tudo, irmão. Você que está aqui me ouve. Pode você ter enfermidade, você passar lutas, perder emprego, pode você escandalizar com um pastor, pode fazer o que for contigo, mas não tem demônio, inferno, nada poderá tirar de você esta fé que foi colocada em você pelo Senhor. Esta caminhada nossa aqui agora. Então veja bem, a graça de Deus não nos blinda. E a primeira coisa que eu quero colocar aqui, a graça de Deus, quando você recebeu a salvação, você não recebeu um outro material, pedra, algum aço, algum material para te blindar e me blindar. A graça de Deus nos faz cada vez mais gente. Por isso eu quero ainda nessa introdução dizer o seguinte: quando você sofrer uma perseguição, uma luta, uma tribulação, a perda de alguém que você tanto ama, entenda que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
E cada luta que a gente enfrenta, cada problema que a gente enfrenta, é a gente sendo gente. Por isso que o apóstolo Paulo, em Coríntios 12, ele fala o seguinte, quando ele pediu a Deus a cura, e Deus falou com ele assim: a minha graça te basta, porque o meu poder aperfeiçoa na... Talvez você está aqui nessa noite e talvez você tenha alguma fraqueza. Ninguém sabe qual era a fraqueza de Paulo. Existem várias conjecturas qual era o problema de Paulo. Uns dizem que poderia ter sido uma conjuntivite, porque ele ficou cego quando teve aquela experiência com o Senhor, caiu por terra, teve aquela conjuntivite, Deus o curou, mas ele ainda ficou com um problema de conjuntivite. Por isso que Dr. Lucas, nas viagens missionárias, acompanhando ele, o assistia. Mas Dr. Lucas não era especialista em olho, né? Outros contam que ele teve de ficar solteiro só, mas viveu a crise. Isso são conjecturas, de ter vontade de casar, mas resolveu se fazer casto, e ele sofreu, certamente, por causa de não casar, sofreu as carências, e alguns acreditam que foi o espinho na carne dele, e ele pede a Deus cura, e Deus diz assim: olha, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso que mais tarde ele diz assim: olha, quando sou fraco é que estou forte. Cada luta que você enfrenta, cada problema, cada perseguição, até mesmo humilhação que você venha a sofrer, é o trator de Deus agindo para te fazer mais gente e falar com você assim: segura essa, meu filho, mas a graça minha está contigo. Glorificado seja o nome do Senhor. A graça de Deus não nos blinda. E eu quero que você abra rapidinho, depois a gente volta para aí. Olha para você ver 2 Coríntios capítulo 1. Olha para você ver, o homem cheio da unção de Deus. Você lê comigo aí, é uma pregação meio estudo. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8. Vamos todos juntos? Porque não queremos o quê? Irmãos, que ignoreis a natureza que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, ao ponto de desesperarmos da gente, mas está na Bíblia isso, pastor? Homem cheio do poder de Deus. Porque hoje em algumas igrejas, alguns pregadores dizem: se você está sofrendo, se você orou e não recebeu, é porque você tem pouca fé, é porque você está no pecado. Este homem cheio do poder de Deus, o apóstolo Paulo, um homem que foi arrebatado até o terceiro céu, e ele declara que ele viu e ouviu coisas inefáveis que o homem não poderia saber. Então este homem chega ao ponto de dizer o seguinte: que a perseguição que eles viveram, a tribulação na Ásia, foi tão grande que chegamos ao ponto de querer o quê? O que significa desesperar da vida, gente? Não fala isso na igreja não, pastor, que você vai falar agora não, que vai desviar os crentes. Quem é de Jesus não tem nada vai tirar você da presença de Deus. Você crê nisso? Então escuta o que eu vou dizer. Talvez você é crente, está aqui e já me ouviu, está me assistindo, já teve até desejo de acabar com a tua vida. Está repreendido, pastor, está repreendido. Isso é só para o ímpio. Você é crente, meu irmão, salvo pela graça, mas a graça não te blindou. Os pensamentos continuam aí na sua mente. O apóstolo Paulo diz: chegamos a desesperar da vida. Estavam perdendo já a esperança. O antônimo de esperança é desesperança, é desespero. A graça de Deus não nos blinda. Dá uma olhadinha para você ver, vou correr aqui. Ainda 2 Coríntios, olha para você ver aí, capítulo 2, versículo 12. Olha para você ver aí, leia comigo. Ora, quando cheguei aonde?
a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no... Leia comigo alto aí, gente. Não tive contudo o quê? No meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para... Você está entendendo aí? Porque daqui a pouco nós vamos falar que a graça de Deus não nos isenta de ter apoio, não nos isenta da carência de ter amigos. Nessa noite tem mulher aqui viúva, separada, desquitada, homem só, e a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja... Quando fala homem lá, eu estou falando, não é para casar não, não é mulher, é mulher e homem, precisamos um do outro. Ele chegou aqui aonde? A Troade, e a porta abriu. Que contradição é essa? Deus abriu a porta para Paulo. Quando Paulo chegou em Troade, cadê Tito? Tito não está aqui não, Paulo não está aqui não. Entristeceu, desanimou e voltou para trás, foi embora. Ué, Paulo, mas cadê o Paulo cheio do poder de Deus, do fogo de Deus? Ah, porque tem pastor hoje que é assim, né? Você não pode ficar desanimado. Por isso que a gente de vez em quando precisa de alguém para estar conosco. Ele sentiu a falta de Tito. Agora dá uma olhadinha para você ver. Continua 2 Coríntios 7, versículos 5 e 6. Vamos todos juntos? Porque chegando nós a Macedônia, que mais? Olha para você ver, em tudo fomos o quê? Lutas por fora, temores por... Crente tem lutas, irmão? Tem. O Senhor Jesus em João 16:33 diz: no mundo passareis por aflições, mas tende o quê? Bom ânimo, porque Ele venceu. E se Ele venceu este mundo, em Cristo nós venceremos, irmãos. Louvado seja Deus. Continua comigo aí. Ele teve tremores por fora, medo por dentro, tribulações. Agora fecha comigo 6 aí, vamos lá? Porém Deus, que conforta nos consolou com a chegada de quem? Você está entendendo aí? Ele chegou a Troade, Tito não estava lá não. Ele ficou triste, ele precisava de alguém com ele, estava carente. Pastor fica carente, crente fica carente. E não é carente de questão sexual, gente. Nós somos criados para viver em comunidade, para comer o pão da fraternidade. Necessitamos um do outro. Ele chega a Troade, Tito não está lá. Aí ele chega aqui na Macedônia. Aí Deus consola o coração deles com a chegada de quem? Glória a Deus por isso. Por isso que você tem de ver sua mãe, a sua avó, uma tia que gosta de você, visitar a irmã Isabel, a irmã Maria. O senhor visitou, pastor? Visitei. Visitar nossa irmã Regilane, que está lá sofrendo o luto, a solidão, a tristeza de ter perdido a Luísa. Visitar a irmã Mercedes, que perdeu já tem quase um mês o seu esposo, que aprove a Deus levá-lo para ele, está com ele. Você está entendendo? E quando a gente vai visitar alguém, a gente consola aquela pessoa e aquela pessoa consola a gente. Então, a graça de Deus não nos blinda e nós não ficamos isentos da necessidade de ter amigos, de ter alguém conosco. Aí você vai para o texto lá que nós estamos lendo, vamos lá, correndo. Timóteo, né? Saí aqui fora, peraí, deixa eu caçar Timóteo aqui, cadê Timóteo, gente? Olha para você ver aí, quando ele fala no versículo, depois do que nós lemos aí, olha você ver, versículo 9, escuta meu irmão, olha para cá, Paulo está onde? Em Roma, preso, hermeticamente fechado, num lugar frio, gélico, vivendo os últimos momentos da sua vida, velhinho, cansado, e ele diz: combati o bom combate. Ele estava cansado fisicamente e certamente emocionalmente, mas ele guardou a fé. Eu preguei aqui quinta-feira que nós que cremos em Cristo
temos tido uma fé romântica, e nós não podemos ter fé romântica. Temos uma fé fechada, que achamos que não vai nos acontecer os problemas que as pessoas têm na vida. Olha para você ver aí, irmão, e prepare, meu irmão. Eu estou fazendo amanhã 51 anos de idade, tomara que eu intere 80. E você está quantos anos, meu irmão? Você está na caminhada para ficar velhinho igual Paulo, tá ligado? E você sabia que quanto mais a gente vai chegando aí dos 58, 60, 60 e pouco, a gente vai complicando tudo, sabia disso? Você ouve sua mãe que tem 80 anos de idade, você vai lá na hora do almoço, ela conta a história 3 vezes, aí você vai no almoço, quando você vai à noite, ela conta 6, porque estamos no caminho, já estamos no fim da linha, meu irmão, e vamos chegar lá. E é por isso que nós estamos tendo aqui, começamos o ministério da terceira idade. E tomara que eu chegue na terceira idade, e você também. Olha o versículo 9. Vamos lá todos juntos? Procura vir ter comigo o quê? Todos juntos, 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Agora dá uma olhadinha para você ver aí, nesse versículo de número 14. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos, e que mais? Olha para você ver aí, o versículo 9 fala assim, olha, procura vir ter comigo o quê? Paulo sentia só, Paulo sentia carente. É bom lembrar que Timóteo era novo, filho de Paulo da fé. E aí, olha, Paulo velhinho falou com Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Um pouco já estou na partida, eu vou morrer, Timóteo. Eu estou precisando de alguém comigo, vem, eu estou com saudade de ti. Então a graça de Deus não nos blinda, não nos desnaturaliza, não nos tira do natural da vida. Nós precisamos de ter amigos. Minha querida, você perdeu seu marido, você perdeu sua esposa, querido, você perdeu aí o seu filho, você talvez está separado, vivendo só. Então é preciso você, como crente, procurar alguém. Mulher procura mulher e homem procura um homem, para orar, para um orar pelo outro, para compartilhar as fragilidades da alma, para conversar. Porque a gente sabe o seguinte: quando a gente está só, quando a gente fica isolado, e principalmente quando a gente é humilhado, quando a gente sofre emocionalmente, alguém que feriu, alguém que machucou, você que foi abandonada, você que foi traído, traída, aí quanto mais você vai isolando, começa na sua mente os pensamentos os mais terríveis, as elucubrações, desejos suicidas, desejo de vingança, e a pessoa vai alimentando, e quanto mais a pessoa isola, vai se isolando e quer se isolar mais, aí o próprio inimigo, que tem o poder para manietar e gerenciar as mentes, começa a colocar os pensamentos para envolver com alguém, se entregando, prostituindo, pensamentos para beber, tomar bebidas, pensamentos para poder entrar no mundo das drogas. Mas pastor, crente tem esses pensamentos? Tem, porque a graça de Deus não nos blinda, meus irmãos. Tem um homem casado no mundo lá, que tem as suas lascívias, os seus pensamentos impuros. O crente também tem, pastor, principalmente o pastor Eugênio Kennedy, que está fazendo amanhã 51 anos de idade. E se você quiser me dar rapadura de salinhas, eu quero. Você é novo convertido, bênção. Cuidado para você não ser levado por essas teologias loucas.
que mostra um crente blindado. Um crente parece que tem outro material nele. Não, nós somos gentes sujeitos às mesmas lutas, problemas das pessoas aí fora. A única coisa que nós temos é a consciência desta graça maravilhosa, esta graça que está sobre nós, nos sustentando, nos livrando, para que nós não caiamos. Mas mesmo assim, o Senhor Jesus nos fala em Mateus 26:41: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito é o quê? Mas a carne é o quê? Então, meu irmão, escuta aqui, presta atenção, para a gente ir para o segundo aspecto aqui, desta graça que não nos blinda. Primeiro, esta graça não nos blinda, nos isentando da necessidade de ter amigos, de ter alguém conosco. Nós temos algumas irmãs aqui, também idosas, irmãos idosos. Eu não estou muito afim que essa igreja cresça. Isso eu falo, o Espírito Santo de Deus é testemunha do meu coração. Que eu quero que a igreja cresça, sim. Mas se essa igreja continuar crescendo, e as irmãs viúvas, idosas principalmente, irmãos, não terem nossas visitas, nosso carinho, nosso apoio, irmão, não vale nada. É uma reunião como se fosse hoje de um clube social qualquer, onde ninguém está nem aí para ninguém. Por isso que a ideia que a gente aprende na Santa Ceia é que quando nós partimos o pão, quando Jesus declarou isso, quando fala isso, e o texto no grego não é isto, mas é isso, não está falando tanto do pão, mas está falando das pessoas reunidas. A importância de comermos o pão da fraternidade, de estarmos juntos, protegendo um ao outro, cuidando um do outro. Quando Jesus fala, ou melhor, quando Paulo fala para aquela comunidade lá de Coríntios, dizendo que havia entre eles doentes, eram aqueles irmãos que não estavam sendo assistidos, que estavam passando necessidade. Esta igreja pode crescer, mas se de repente aqui tem irmão passando necessidade, tem irmãos que estão carentes, e nós, paz do Senhor, irmão, que Deus te abençoe. Isso é maior heresia, irmão. Pastor Eugênio, olha, em nome de Jesus, pastor, lá em casa não tem nada, pastor, nada. Irmã, em nome de Jesus, Senhor, abra as portas. Oração que bate e volta. Temos de assistir um ao outro. A graça de Deus não nos impede da necessidade de ter amigos. Procure hoje uma amiga, um amigo, um companheiro, alguém para você orar, para que se cumpra em Tiago, onde devemos orar uns pelos outros, confessar os nossos pecados uns para os outros, para que sejamos sarados, curados. Você pode repetir comigo? A graça de Deus não nos blinda? Olha para você ver agora aí o versículo próximo. Segundo lugar, a graça de Deus não nos isenta de termos e passarmos por decepções. Leia comigo aí agora. Porque Demas, tendo amado o presente século, o quê? Versículo 10, vamos lá? Porque Demas agora o 14, Alexandre o latoeiro causou-me muitos, o Senhor lhe dará a paga, segundo as suas o quê? Ser de Jesus, ter a graça de Deus, não nos blinda, não nos isenta de termos decepções com pessoas dentro da igreja. Seu marido, eu falei que quinta-feira alguns chegaram a sair e acho que nem café tomou, porque o povo é assim. Eles querem ouvir uma mensagem para poder dizer glória a Deus, aleluia, não é assim? Mas a mensagem só de vitória, de bens. Jesus me deu um salário mais alto agora, glória a Deus. Mas quando o irmão perde o emprego,
Meus irmãos, eu perdi o emprego, oh, glória a Deus. E eu preguei quinta-feira sobre essa questão. Muitas vezes, sabe, nós vamos decepcionar. E tem crente que casa, a menina está muito tempo orando a Deus, presta atenção, isso é Bíblia, é palavra de Deus. A irmã está na igreja orando, eu vou casar com o varão de Deus. Casa. Ela acha e ele acha que nunca vão ter problemas. E presta atenção, você está casou com a menina de Deus, um rapaz de Deus. Deus não te promete que ela nunca vai te decepcionar e que ele nunca vai te decepcionar. Aí você pode falar assim, está repreendido o que eu vou falar aqui agora. Até te trair. Não, pastor, aí agora o senhor pegou pesado. Por quê? A nossa fé é romântica. Paulo teve decepções aqui com Demas. Alexandre, quem é ele? O latoeiro. Mexer com lata, aí como é que é negócio? Causou males na igreja. Tem crente que vem para a igreja. Ô pastor lindo. O dia que o pastor é duro, não vem à igreja. Hoje eu não vou na igreja não, o pastor me decepcionou. Você que é novo convertido, prepare para decepcionar comigo. Viu, Henrique? Prepare. Eu não estou falando que eu te bater não, se eu bater em você eu vou preso. Porque a pessoa, o que? A pessoa cria expectativa, meu Deus. Cria expectativa quanto ao pastor. E tem horas que o pastor é sem educação, é ou não é? Eita, rapaz. Um irmão um dia falou aqui, oh Deus amado, me dá um marido igual o pastor Eugênio. Vai morar comigo lá em casa. Tem gente que pensa que pastor nem solta pum. É, irmão, quer ser rasgado, precisa escandalizar mesmo. Porque o problema é que os bispos, missionários hoje, na igreja, dá até medo de encostar nos caras. O que você está pensando? Um dia eu vi um pastor fazendo assim, ó, pegou o suor dele. Meu Deus do céu. Já pensou, Joel? Pegou o suor dele. Receba aí, João Pedro, é unção. Ah, Jesus amado. Vocês ainda estão neste mundo, meu irmão, de paganismo, de religiosidade estúpida. Então eu estou propondo para vocês aqui que este homem cheio do poder, ele decepcionou, irmão. Ande na linha com seu marido e com a sua esposa para que você não decepcione ela e um ao outro. O meu maior medo de adulterar. Ah, porque eu só tenho Deus, pastor? Sim, Deus ninguém vê não. Vou ser sincero com vocês aqui, viu? Epa, agora eu vou rasgar de vez. Mas quando eu lembro que Deus me confiou essa paixão, quando eu lembro que Luninha Deus me confiou, Melissa, amigos, minha mãe com 78 anos, sabe? Permita-me dizer aqui, a tentação vem, mas eu não faço, e também tem Deus. Eu estou falando, por que Deus é útil, pastor? Porque, irmão, Deus a gente não vê. Parece que não entende isso não, sabe? Tem gente que fala assim, não, eu não adultero porque eu sou firme, é o contrário. Sabe, eu sou o contrário. Porque o negócio, Deus é difícil, essa luta que existe, não sei se está entendendo. Então, eu e você, marido, você esposa, tem que lutar, vigiar e orar para ficar firme, porque senão você vai escandalizar as pessoas, decepcionar as pessoas. E aí, olha o que acontece aqui. Paulo está nos ensinando aqui que a graça de Deus não nos blinda, e nós não estamos isentos de ter decepção com pessoas que nós amamos, sabe? Lá no seu trabalho, dentro da sua casa, quantas decepções que a gente tem na vida. Você que é novo convertido, eu volto a dizer aqui, você chega para a igreja e você começa a admirar um irmão, e aí foi há pouco tempo, um irmão me procurou, pastor Eugênio, olha, mas uma ira. O que foi, irmão? Emprestei um dinheiro para um salafrado. Como é que é, irmão? Não, irmão fulano não me pagou. Para mim aquele não é crente não. E aí eu comecei a defender que o cara era crente. Epa, rapaz. Falei, não, ele é crente, mano.
Você não teve sabedoria, benção. Porque você sabia, né, irmão? Você sabia que a gente, como crente, tem que ter sabedoria. Por exemplo, isso aqui nem para minha mãe de 79 anos emprestar cheque. Pastor Eugênio, me presta um talão de cheque. O quê? E a vozinha tá boa? Tem dentadura ou dedo perfeito? Entendeu, irmão? Você está chegando para a igreja como novo convertido, meu irmão, cuidado, porque dentro da igreja também tem aqueles irmãos que pegam 50 com outra, um aqui, pega 50 com aquele para pagar esse, pega 50 com aquele para pagar aquele, é assim, irmão. Então a graça de Deus não nos blinda. Dentro da igreja tem pessoas feitas de carne, de osso, de vísceras, pessoas que estão dentro da igreja, cada um tem um mundo, criado num lar diferente. E outra coisa, pessoas que vão para o céu, mas ainda estão sendo lapidadas por Deus, e essas pessoas vão decepcionar a gente, elas vão escandalizar a gente. Se um dia você assustar comigo, meu irmão, se você decepcionou comigo, me procura, pastor, fala comigo, e eu quero ficar aqui, pastor, mas por favor, porque onde você for tem gente, e você vai decepcionar com as pessoas. Você pode dizer amém? A graça de Deus, o quê? Agora a próxima, eu vou correr para me falar o terceiro e quarto. Escute, a graça de Deus não nos blinda, nos isentando da necessidade material, de passarmos necessidade. Os crentes da Judéia, a guerra que teve lá, uma invasão, parece-me que foi de Tito, que os crentes da Macedônia tiveram de fazer um apanhado de ofertas e levar para eles. A Judéia foi despotizada, e os crentes estavam passando necessidade de bens materiais. Crente pode passar necessidade? Sim. Tem um texto, quando Davi fala o seguinte, preste atenção, o dito de Davi: eu fui moço e hoje eu sou velho. Eu nunca vi um justo que, e a sua descendência eu já vi. A mãe de Zelda era crente, passou fome nessa cidade. Eu já vi crentes que nós recebemos no campo missionário fora, que passaram necessidade. Davi é uma experiência dele. Eu fui moço e agora sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o quê? Crente pode passar necessidade? Pode. E é por isso que na igreja aqui, para quem é da igreja, membro da igreja, ficou desempregado, está passando necessidade, a junta diaconal, os irmãos visitam e levam a cesta, dão uma ajuda, para que nós possamos ajudar nosso irmão, sustentar nosso irmão. Se você vê o contexto do texto, então a graça de Deus não nos isenta, meu irmão, de faltar comida, de ter necessidade do dinheiro, do pão na mesa. E se um dia você que é membro dessa igreja aqui, não tenha vergonha, tiver passando necessidade do básico, eu não estou falando agora que a igreja vai pegar, dá para você um carro, sabe, uma Hilux, encher o tanque de óleo e falar assim, vai irmão, rodar irmão, por favor, sabe? Mas pastor, a Bíblia fala que nós devemos lançar sobre Jesus as nossas necessidades, porque Ele tem cuidado de nós, porque Deus cuida dos lírios, das aves, e agora o Senhor vem dizendo que o crente pode passar necessidade? Sim, e é por isso a importância da igreja, da comunidade, porque a comunidade existe, não é para ficar com um tempão o pessoal cantando, um tempão com aqueles shows. Pode acontecer isso também, mas é suprir a necessidade um do outro. A Bíblia diz que os crentes no início da igreja, de Atos, chegaram ao ponto de venderem as suas propriedades
E aí, à medida de que cada um tinha necessidade, um ajudava o outro. Eu tenho sonho que essa igreja aqui possa fazer isso, irmão. Saber ajudar. E outra coisa também, o problema é que a gente foca muito no miserável lá fora, também eles. Mas de repente você vai ver um irmão que é bênção, e de repente você está sentindo no coração: poxa, irmão, o pneu do seu carro está careca aí, né? Eu vou dar para você 2 pneus de presente. Você pode dizer: assim seja? Eu quero passar para o 4º aspecto aqui. A graça de Deus não nos isenta, irmãos, de ter as necessidades básicas da vida. Eu quero falar aqui, nós não estamos isentos, preste atenção, de sermos acometidos com as enfermidades naturais da vida. Seu filhinho que nasceu agora pode ter febre. Pode acontecer do teu filho ter febre alta. Seu filho pode pegar catapora, sarampo. E tomara que pegue enquanto é pequeno, para não pegar quando é grande. É isso aí, as necessidades. A gente tem necessidades. E eu colocar as necessidades aqui, naturais, está envolvido no nosso corpo. Aí eu quero falar aqui e repetir, para que você vá para casa hoje e amanhã se levante nesse espírito que eu vou falar aqui agora. Porque tem muita gente com problema de xixi. É terrível. E você tem que começar a agradecer a Deus pela oportunidade, pelo privilégio que você tem de chegar. Ah, meu irmão, pastor, se eu falar xixi, então tá bom, não vou falar o número 2 não. Tem gente que fecha a cara, meu irmão. A igreja tem que falar sobre isso, a graça que você tem de ter, irmão, de poder chegar lá e fazer a sua necessidade. Tem gente que começa a fazer e para. E eu quero aproveitar aqui, você que já passou dos 45, já fez seu exame de próstata? Todo mundo agora fechou a cara. E eu fico com raiva dos homens, rapaz. Tem homem aí, ó, eu encontrei um cunhado meu, não vou falar o nome dele não, um cunhado meu, já está na casa dos 60 e alguma coisa, nunca foi fazer o exame de próstata. As mulheres da gente, vai no médico lá, os caras fazem tudo, os médicos. Vira, revira a mulher, faz toque, destoca, retoca, e a gente com essa vergonha. Tem que pregar isso na igreja, meu irmão. Depois faz igual um irmão aí, veio lá da minha terra, 70 e tantos anos. O médico falou assim: mas o senhor nunca fez exame de próstata? Ficou com raiva do médico. Chegou para Gisele, desses médicos à toa, fica colocando na mão onde não deve. Você é médico à toa. Meu irmão, 6 em 6 meses. E nós não estamos isentos de ter câncer de próstata não. Inclusive eu estou aí na lista. E pastor Eugênio, aí aquele povo que repreende maldição hereditária, essa heresia, né? Eu nunca vi o povo evangélico para poder receber dia do povo, ganhar dia do povo. Porque quando falar em maldição hereditária, o povo já fala assim: quanto o senhor quer, pastor? Peraí, quanto o senhor quer? É assim, sabia disso? Olha, tem um pegando de 100 aqui. Olha, Maurício, comer pizza hoje, quanto o senhor quer? Aí, 3 tios meus teve câncer de próstata. O médico falou assim: ó, pastor, só cuida, vem de 6 em 6 meses. O senhor vai fazer primeiramente o exame de toque e depois o outro de sangue. E eu estava naquele início ainda, mas precisa. Gente, o povo cara fechado, as mulheres tudo cara fechada. Irmã, pode ter vergonha não, irmã. Vai fazer seu exame de mamografia também, irmã. Nós não estamos isentos, você é crente. E aí, meu irmão, eu vou falar uma coisa aqui, olha. Um irmão com 60 anos de idade, estava com câncer de próstata. Escuta. Eu cheguei: tudo bem, irmão, tudo bem, pastor, mas eu determinei a cura. Meu irmão, cuidado com isso, o negócio é sério, irmão. Determinei a cura. Determinou. 6 anos depois, o irmão morreu. A
graça de Deus não nos blinda a necessidade naturais da vida, a necessidade da gente tem dos bens materiais, a necessidade que a gente tem, meu irmão, das questões, a necessidade, ou nós não estamos bloqueados, blindados quanto às enfermidades naturais. E eu quero terminar. Graça de Deus não nos isenta não, meu irmão. Foi feita uma pesquisa aí, algum pastor vai ficar com raiva de mim, e eu estou querendo entrar nesse regime, até hoje não entrei. Que a maioria dos pastores, já vi alguns pastores, já falei que tem uma barriga, você não tem uma melancia? Não cuida. Chega para comer, vai na casa da irmã comer. Eu estou fazendo visitas. Não preocupe na sua casa à noite de não dar nada para mim. Estou falando com carinho aqui, gente. Que eu ligo para alguém, o que é que o senhor quer, pastor? O senhor quer um arroz frigacê, prigacê, rigacê? Não quer nada. Me ajuda a fazer o regime. Porque diz que barriga de pastor é cemitério de frango. Antigamente em Salinas, nas regiões carentes, Romilson, quando o pastor chegava, a galinhada saia correndo, porque ia matar o frango. E aí é o seguinte, o pastor não cuida, só come e bebe café, e come, e vai enchendo de hambúrguer, x tudo, xixiri. Nós não estamos blindados não, gente. Nós não fomos blindados não. Eu não deu para me terminar aqui, mas Paulo depois ele fala: Deus nos revestiu de forças, e Deus nos livrou da boca do leão. Talvez você está aqui, meu irmão, minha querida, passando necessidades, angustiada, triste, com algum problema. Eu quero dizer para você, bênção, se está acontecendo, talvez Deus está usando tudo isso para te fazer melhor, mais forte, resistente. É assim que acontece. Quando nós passamos tribulação, quando nós passamos por dificuldades, lutas, é aí que Deus vai fortalecendo. Nós não estamos isentos de passarmos pelo cadinho da provação. O grande reformador Lutero dizia: o crente não conhecerá a santidade de Deus a menos que ele passe pelo cadinho, que era uma vasilha, um objeto grande, onde colocava o ouro para derreter o ouro. Nós iremos passar. Deus pode permitir isso, como permitiu com Paulo, passar por tudo aquilo. Mas Paulo ficou firme, e ele declara que ele, apesar de ser fraco, o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza dele. Escuta, meu irmão, a nossa parte nós temos de fazer. É verdade ou não? Temos que fazer a nossa parte. Eu só quero fazer uma pergunta aqui, e você fica com ela na cabeça. Eu conheço muitos crentes, pastores, homens de Deus, homens que pregam, homens cheios do poder, homens que exalam poder, e que tem dívidas, e que só anda apertado, mas não é homem de Deus. Aí eu aprendi o seguinte, que quando a graça de Deus vem sobre nós, precisamos também de tratar da nossa estrutura emocional. Eu tenho um pastor, que é um amigo distante, ele não tem nada, só anda apertado, e ganha bem, a esposa descabeçada e ele descabeçado, sabe? Mas Deus abençoa, e a pessoa não sabe cuidar. O que o pastor Eugênio quer dizer com isso? Quer dizer, irmãos, que ser de Deus, ser de Jesus, nós precisamos de ter a consciência. E se precisar, eu posso te oferecer um livro, como administrar as finanças da minha casa. A pessoa pode ganhar 1.500, 3.000, 10.000, 20.000 e não sair do lugar, e vai para os céus nessa vida capenga. O que eu tenho aprendido? E é por isso que é importante vir na escola dominical e estudar a palavra e aprender que a graça de Deus não vai
fazer aquilo que depende de você fazer, eu fazer, que é organizar a vida bonitinho, que é saber ter controle. E sendo assim, por isso que eu tenho visto muitos que não aprendem, que estão sempre na pitimba. Por quê? Porque não conseguem organizar a vida, confundem graça de Deus e esquecem de orar a Deus e pedir ajuda para que organize essa área da sua vida. Vamos ficar em pé, vamos orar?